Graça e paz, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Eu estava aí olhando o meu celular e na agenda dele estava assim: 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade. Aí pensei, meu Deus, é um dia que eles colocam como o dia Nacional da Liberdade. Eles estão pregar uma mensagem dentro deste dia, falar sobre liberdade. Aí o Espírito Santo me guiou no versículo mais conhecido da Bíblia, eu creio que seja um dos mais conhecidos da Bíblia, que é João, capítulo 8, versículo 32. Eu queria chamar a sua atenção para junto comigo, abrir aí no livro de João, capítulo 8, versículo 32. Vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus juntos. Então diz assim a palavra do Senhor: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então está aqui a mensagem bíblica que Jesus dizia para os seus discípulos, para os religiosos, e eles, para poder ser livres, precisavam conhecer a verdade. Pilatos, uma vez, quando Jesus estava sendo crucificado, estava sendo julgado, na verdade, Pilatos perguntou para Jesus: mas qual é a verdade? Para você, qual é a verdade? O que você pensa da verdade? Às vezes a gente fica pensando como é que vamos encontrar a verdade. Mas o que a Bíblia nos ensina referente à verdade é Jesus Cristo. Ele é a única verdade. Ele disse lá no capítulo 14, no versículo 6, também aqui no livro de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Então, a verdade que ele está dizendo aqui é o modelo de princípio. Se você for acompanhar detalhadamente desde dos primeiros passos de Jesus aqui, como já assumindo o seu ministério, você vai ver que ele ensina a mesma coisa, E o princípio máximo, o princípio talvez que mais ele fala é amar o seu próximo, amar até mesmo o seu inimigo, Orar por aqueles que te perseguem, Então é esse o princípio da verdade. A verdade é que vai libertar. Eu só vou ser a pessoa livre, eu só vou ser uma pessoa satisfeita na vida, eu só vou ter acesso à minha alegria, à minha satisfação, quando eu descobrir a verdade, ou quando eu viver a verdade. O apóstolo Paulo diz a Bíblia que ele vivia pensando que ele vivia a verdade, mas a verdade que ele pensava que vivia era oprimir a igreja, era perseguir a igreja. E no final das contas ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e esse encontro ele descobre a verdade. Então agora ele diz que nada ou nenhuma condenação vai vir sobre ele, porque ele agora tem Jesus. Agora ele vive em função de Jesus, ele agora vive crucificado junto com Jesus. Isto é, ele morreu para o mundo, Agora não vive mais ele, mas vive Cristo nele. E assim também deve ser a nossa forma de pensar. Jesus dizia isso, era para os fariseus, os religiosos. Infelizmente, determinadas coisas sempre quer nos abater ou quer nos tirar do foco. E não fala aqui, que não estou aqui falando de religião, mas estamos falando que nós ficamos muito presos à tradição, a princípios ensinados por os nossos pais e etc. Esquecemos de viver e encontrar o melhor de tudo, que é Jesus. É ter Jesus como Senhor, como princípio número 1 da nossa vida. Se você for ler, você vai ver que Jesus disse: eu sou o modelo, você tem que crer em mim, tem que voltar-se para mim, para que você possa ser feliz. Eu já preguei aqui algumas vezes sobre isso, é para que você entenda essa necessidade.
Hoje é o Dia Nacional da Liberdade. Então vamos ter esse dia para nós pensarmos e sermos livres. Livres não quer dizer que às vezes pessoas estão presas nas suas cadeias, né, presa em determinadas coisas fisicamente falando, mas elas estão livres espiritualmente falando. Então às vezes a prisão que a Bíblia ensina não é a prisão propriamente física, é a prisão espiritual, é aquela que comprime, é aquela que nos desgasta, é aquela que nos angustia, é aquela que nos leva ao estresse. Esta é a liberdade que precisamos obter hoje, livre para sorrir, livre para andar, livre para se confrontar até mesmo com os nossos problemas no nosso dia a dia. Pensa que não, a opressão ela é muito grande, queridos, ela é muito grande, nós precisamos dessa liberdade, mas para obtê-la, nós precisamos seguir os princípios de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, fala que para isso nós somos chamados, que Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que seguimos as suas pisadas. Ele é o primogênito, ele é o primeiro e também é o último. Ninguém mais é mais do que Jesus. Se você não olhar para Jesus, como diz o autor lá no capítulo 12, versículo 2 de Hebreus, fala que olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é tudo, ele é o Senhor nosso. O próprio Deus, ele se encarna em homem para poder estar próximo de nós, para nos dar um exemplo, para nos dar uma diretriz, para nos mostrar o caminho da liberdade, o caminho da felicidade. Então Jesus veio para isso, para poder nos dar esse caminho. Não vive mais oprimido, não deixe que as coisas, as situações do dia a dia, ela te oprime. Não deixa que o passado ela te massacra. Não deixa que a vida cotidiana ou as circunstâncias elas te angustia, mas permita que Deus entre na sua vida. Uma vez contava uma historinha, era novo convertido na época, eu nunca esqueci dessa historinha. Eu queria terminar contando essa historinha para você. Então o professor da escola, a Bíblia Dominical, ele dizia para os jovens: olha, Jesus mora em nosso coração. Aí a jovenzinha, nova convertida, coitada, ela levantou a mão e disse: pastor, mas melhor no caso, professor, Jesus mora em meu coração. Como é que é isso? É simples, minha querida. Ele mora no teu coração, portanto não tem lugar para ninguém mais a não ser Jesus. E ela foi para casa e ela foi com aquela mensagem, né, ruminando nela, mexendo com ela. E ela dormindo, ela teve um sonho. E ela disse que no sonho alguém forçava a barra para entrar em seu coração, e era o mal, era Satanás. Então queria entrar no coração, mas uma voz soa lá dentro do seu coração e disse: aqui você não pode entrar. Aí está ela perguntando: por que eu não posso entrar? Porque aqui reina Jesus Cristo. Ele é a nossa liberdade, Ele é o nosso Senhor. Deus te abençoe, que você tenha um início de semana aí abençoado, né? Que praticamente segunda-feira começa as atividades trabalhistas, né? Começa aquelas atividades, aquela rotina, né? Até sexta-feira, para alguns, é claro. Então você fica firme, que você nessa segunda-feira você possa passar o seu dia respirando, livre de qualquer opressão que possa te comprimir, te oprimir, te angustiar, te atediar. Tá bom? Deus te abençoe e Deus te dê força a cada dia. Precisamos muito, né, amado, nesses últimos dias, principalmente na situação que vivemos hoje. Mas Deus é contigo, Deus é conosco. Até amanhã por mais uma mensagem profética para a sua vida. E deixa o lembrete: o céu é o nosso limite. Deus lhe abençoe.